Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 321. Novo Mundo, uma certa ilha. Fogueiras crepitavam sob o céu noturno, e o aroma de carne grelhada e bebidas finas flutuava no ar. Capitão, vamos mesmo deixar o Bullet escapar assim? Você não tem medo que ele cause problemas em algum lugar? Diante da pergunta do tripulante, Roger caiu na gargalhada. Se ele quer arrumar confusão, que o deixe. Se não, ele vai ficar no navio louco para arrumar briga comigo o dia todo. Uahaha! Respingo. Um rugido repentino de ondas quebrando ecoou quando uma enorme coluna de água se elevou no ar. Um pequeno submarino metálico irrompeu das ondas e acelerou em direção à costa. Com o estrondo, Bullet saiu da escotilha. Ei! Bullet voltou. Hahaha, se divertiu causando caos. Houve uma breve pausa, então a tripulação o cumprimentou calorosamente. Bullet sacudiu o cabelo, claramente irritado. Nem pergunte. Eu saí procurando uma boa briga. A curiosidade de todos foi imediatamente despertada. Bullet se aproximou, pegou uma garrafa de bebida forte e, sem aviso, bagunçou o cabelo de Shanks e Buggy, os dois pirralhos. Eles o encararam, mas ele apenas sorriu e virou a bebida. Depois de esvaziar a garrafa, ele soltou um arroto alto e finalmente começou a contar sua viagem. E foi assim que aconteceu. Aquele desgraçado do Darren roubou todos os holofotes, e nem me deu uma luta de verdade. Ele arrancou um pedaço suculento de carne assada e mastigou com gosto. Os outros membros dos piratas do Roger ficaram em silêncio, atônitos. A enorme frota de dezenas de milhares de Shiki foi transformada em fogos de artifício? Shanks e Buggy, ainda crianças, empalideceram. Eles se lembravam muito bem da presença aterrorizante daquele fuzileiro naval chamado Darren. Escaparam por pouco da morte na última vez que o encontraram. Bem, é isso. Bullet mastigou a carne, parecendo um pouco frustrado. No final, Darren enganou todo mundo. Aposto que Big Mom, Kaido e Shiki estão todos perdendo a cabeça agora. Muito bem. Roger de repente passou um braço em volta dos ombros de Bullet, rindo de excitação. Capitão, o que é esse sorriso enorme? Bullet franziu a testa. Roger balançou a cabeça, ainda sorrindo. Ah, nada. Só fico feliz em ver que você voltou inteiro. Mas em sua mente, ele estava uivando de alegria. Wanharra. Até aquele bastardo presunçoso do Shiki foi destruído por aquele garoto da marinha. Mar do Norte, Ilha Rubeck. Dedoff. Boas notícias. Coberto de uma gosma pegajosa, Trebol cambaleou até o grande salão da sede da família Don Quixote. Tropeçou na capa no meio do caminho e caiu de cara no chão. Gemendo, ele jogou um jornal no ar enquanto ainda estava no chão, lamentando. Acabaram de chegar notícias da Ilha Moeda. Aquele Darren, não, o padrinho, ele acabou com a frota inteira do Shiki, o Leão Dourado. Quando as palavras saíram de sua boca, os oficiais da família Don Quixote, que estavam discutindo negócios calmamente momentos antes, congelaram em choque. Sem chance. É do Shiki que estamos falando. Ele não é um idiota como Birnwood. Diamante e os outros empalideceram, com as vozes cheias de descrença e alarme. Estou te dizendo, é real. Trebol se levantou trêmulo do chão, tremendo de medo ou do impacto da queda. Sentado em um luxuoso sofá de couro, Doflamingo ficou em silêncio. Por trás dos óculos escuros característicos, seus olhos brilharam. Ele se levantou lentamente e caminhou até Trebol, pegando o papel de suas mãos. Era uma impressão nova, ainda com cheiro de tinta. Doflamingo desdobrou-a lentamente, quase deliberadamente. Sentindo o humor sombrio do jovem mestre, os outros prenderam a respiração e se aproximaram cautelosamente para dar uma olhada na primeira página. E o que eles viram quase congelou seus corações. A manchete da primeira página do jornal. O monstro do quartel-general da Marinha, o rei do Mar do Norte, Roger Darren destrói sozinho a invencível frota voadora do lendário pirata Shiki. O subtítulo dizia: 10.000 canhões rugem. A ilha inteira se torna o arsenal do rei do metal, a frota de Shiki aniquilada em um instante. Ao lado do título havia uma fotografia. A imagem estava um pouco borrada, não totalmente nítida, mas ainda assim impressionante. Ela mostrava a Ilha Moeda, com seu território completamente coberto por inúmeros canhões negros e enormes, todos disparando em uníssono com chamas ardentes. No centro da tempestade de fogo estava um solitário comodoro da marinha, de braços abertos, sorrindo selvagemente. Os ousados caracteres negros de justiça esvoaçavam ferozmente nas costas de sua capa branca, apanhados pelos ventos furiosos. Chamas e fumaça preta subiam em direção ao céu, e bem acima, em meio ao caos, a frota voadora de Shiki, o Leão Dourado, podia ser vista, navios explodindo no ar, caindo como estrelas cadentes em uma cena saída diretamente do apocalipse. No fundo da foto, era possível distinguir com dificuldade as figuras do almirante da marinha Sengoku, do contra-almirante da marinha Borsalino, o monstro, do quartel-general dos Piratas das Feras, King do Incêndio, de Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku, dos Piratas da Big Mom, de Douglas Bullet, o herdeiro do demônio, dos Piratas do Roger, e de outras potências da elite. A composição da foto foi habilmente cronometrada, dividindo a enorme frota e os 10.000 canhões segundo uma proporção áurea. Roger Darren e Shiki foram mostrados se enfrentando de longe, enquanto todos aqueles titãs reunidos, congelados em expressões de choque, admiração e descrença, serviam apenas como pano de fundo, destacando a presença avassaladora daquele único comodoro da marinha. Abaixo desta imagem histórica havia um artigo completo. Do caos angustiante do leilão subterrâneo, ao aparecimento repentino da Moa no Mi e o frenesi que se seguiu, a grande entrada de Shiki liderando sua armada pirata e, finalmente, a devastação da frota voadora por Darren. Toda a cadeia de eventos foi documentada em detalhes vívidos e exaustivos. Quanto mais liam, mais frio ficava o sangue. Gotas de suor pingavam de suas testas, arrepios percorriam suas espinhas. Mas foi o parágrafo final que realmente os congelou até os ossos.
O Comodoro Rogers Darren, do Quartel-General da Marinha, nascido no Mar do Norte, é um homem de imensa força e perspicácia inigualável. Tanto em liderança quanto em estratégia política, ele já demonstrou um nível de sofisticação muito além de sua idade, conquistando o título indiscutível de Rei do Mar do Norte. Embora ele ainda não tenha se formado formalmente no programa de treinamento do Quartel-General da Marinha, suas proezas e capacidades de combate já rivalizam com as dos monstros da Marinha. O destruidor de mundos Bin Geold foi derrotado por suas mãos, e rumores sugerem que até mesmo os lendários piratas Gold Roger, Edward Neugat, Barba Branca, Kaido das Feras e Big Mom Charlotte Linlin sofreram em suas mãos. Está claro que o surgimento de Rogers Darren marcará um salto significativo no poder geral dos fuzileiros navais, e num futuro próximo, ele está destinado a se tornar a principal figura da justiça no mundo. Notícias Econômicas Mundiais. Presidente Morgans. Capítulo 322. Mar do Sul, Reino do Sorvete. O céu estava pesado, cinza, enquanto flocos de neve murchos caíam no chão, cobrindo o mundo de branco. No topo do castelo real no Reino Sorbet, uma figura imponente, parecida com um urso, estava sentada na beira do telhado, com as pernas balançando casualmente. Ele usava um chapéu trapezoidal com um padrão estranho, com duas orelhas de urso no topo. Tufos de cabelo preto e cacheado apareciam por baixo, e um casaco preto caía sobre seus ombros. Seu rosto era sério, sem sorrir, ele parecia ter uns 20 anos, mas havia nele um ar distinto de maturidade e calma. A neve caía silenciosamente, pousando em seu chapéu e casaco, mas ele não reagiu. Sua atenção permanecia fixa no grosso livro encadernado em couro em suas mãos. Ao lado dele, o jornal dobrado. O mundo ao seu redor estava completamente parado, o único som era o farfalhar ocasional de páginas sendo viradas. Eu não esperava que o rei do Reino Sorvete fosse tão jovem. Uma voz baixa e divertida de repente soou atrás dele. O homem fez uma pausa, ajustou os óculos sem aro e fechou o livro lentamente. Com uma expressão aborrecida virou-se. O ar sobre o castelo se contorceu estranhamente, formando um tornado em miniatura, visível a olho nu. Rapidamente, ele tomou forma, revelando uma figura humana. Alto e imponente, o recém-chegado usava um sobretudo verde escuro com capuz, que emanava uma presença avassaladora e profunda. Prazer em conhecê-lo, majestade, rei do Reino Sorvete Bartolomeu Kuma. A figura soltou uma risada profunda, levantou a mão e puxou o capuz para trás, revelando um rosto de queixo quadrado que irradiava uma intensidade feroz. Ele não tinha sobrancelhas e sua bochecha esquerda era marcada por tatuagens irregulares vermelho-sangue, que se destacavam contra a neve rodopiante. Eu sei quem você é. Bartolomeu Kuma olhou calmamente para o homem à sua frente, sua voz rouca quebrando o silêncio. Monk the Dragon. Filho de um herói. Dragon deu um pequeno sorriso. Não sou mais o filho de um herói, ponto. Ele tocou na tatuagem vermelho-sangue em seu rosto. Agora sou apenas um criminoso de classe mundial, com uma recompensa enorme pela minha cabeça oferecida pelo governo mundial e pelo quartel-general da Marinha. Bartolomeu Kuma apertou os lábios e respondeu categoricamente. Então, Dragon-san, por que você veio me procurar? O Reino Sorbet está apenas começando a desfrutar de paz e estabilidade. Para alguém como você, um criminoso procurado do seu nível, aparecer em um país pacífico como este, francamente, isso me coloca em uma posição difícil. Dragon fez uma leve reverência. Peço sinceras desculpas pela intrusão repentina. Seus olhos pousaram no livro grosso nas mãos de Kuma, cuja capa continha a palavra Bíblia. Então ele perguntou, você acredita na existência de deuses, Kuma? Bartolomeu Kuma respondeu sem expressão. Nestes mares, os deuses se erguem acima das nuvens. Certamente, Dragon-san, você sabe muito bem disso. Dragon ficou em silêncio por um momento. Kuma colocou o livro de lado e disse, por favor, vá direto ao ponto, Dragon-san, e vá embora o mais rápido possível. Se o governo descobrir que você está aqui no Reino Sorbet, este país pode nunca mais conhecer a paz. Dragon olhou para ele profundamente e então sorriu de repente. Kuma, quero convidá-lo, para me ajudar a mudar este mundo. A expressão de Bartolomeu Kuma não mudou. Ele lentamente removeu a luva, revelando uma mão em formato de pata. Almofadas rosadas pontilhavam sua palma. Aquela mão enganosamente fofa fez as pupilas de Dragon se contraírem bruscamente. Bartolomeu Kuma disse calmamente. Desculpe, eu recuso. Dragon-san, você deve ir embora agora. Se você está planejando uma viagem para onde gostaria de ir, talvez eu possa te levar lá. Dragon franziu a testa. Você nem vai me ouvir? Bartolomeu Kuma balançou a cabeça. Não precisa. Só quero proteger o povo deste país. Quanto ao resto, não quero me envolver nem tenho o poder de me envolver. Enquanto falava, ele olhou para o longe com um calor silencioso em seu olhar. Sob o clima da ilha de inverno, a fumaça subia suavemente das chaminés por toda a ilha. Uma sensação de paz e calma enchia o ar. Eu vejo. Dragon riu baixinho. Então, de repente, ele trouxe à tona algo aparentemente sem relação. Há meio mês, um navio negreiro a caminho do Mar do Sul para Mary Geoise afundou. Todos os escravos a bordo desapareceram, e todos os guardas foram encontrados mortos. Há 2 meses, o mercado de escravos em Porto da Rocha, Mar do Sul, foi destruído. Mais de 500 escravos desapareceram sem deixar vestígios. 5 meses atrás, um traficante de escravos no Mar do Sul foi morto em sua própria casa. Naquele mesmo dia, todos os navios de sua frota de tráfico humano foram dizimados. Dragon olhou significativamente para Bartolomeu Kuma e sorriu. Há muitas outras histórias como essas. Você quer mesmo que eu continue? Bartolomeu Kuma ficou em silêncio por um tempo antes de responder em voz baixa. Parece que Dragon-san fez sua pesquisa. Dragon curvou-se profundamente novamente. Se exagerei, peço minhas mais sinceras desculpas. Ele se endireitou, com os olhos fixos na figura imponente à sua frente. Mas Kuma, eu procurei você porque sei que somos o mesmo tipo de pessoas.
Este mundo é imundo, mergulhado em escuridão e corrupção. Somente uma reviravolta completa pode trazer mudanças verdadeiras. Seus olhos se voltaram para a enorme pata de Kuma. Se estiver certo, essas suas mãos são as mãos da libertação que trazem liberdade aos outros, não são? A expressão de Bartolomeu Kuma mudou, só um pouco. Foi a primeira vez que alguma emoção passou pelo seu rosto. Nem mesmo quando Dragon listou todos os incidentes ligados ao resgate de escravos ele reagiu dessa forma. O que você sabe? Ele olhou para Dragon, alerta e cauteloso. Dragon soltou um suspiro. Não sei muita coisa. Meu velho me protegeu muito bem naquela época, tentando me impedir de ver a feiura do mundo. Mas algumas coisas não podem ser evitadas. Ele olhou para o céu, com olhos penetrantes e cheios de desprezo. Quem imaginaria que o demônio mais assustador do mundo não está no inferno, mas nos céus? Meia hora depois. Estava nevando muito. Em algum momento Dragon e Bartolomeu Kuma sentaram-se lado a lado, observando calmamente o pacífico reino de Sorbet. Então foi assim. Dragon soltou um longo suspiro, que se transformou em uma nuvem de névoa no ar gélido. Sua expressão era sombria. A chamada batalha heróica de Vale de Deus naquela época não passou de um massacre genocida. Seu sorriso estava cheio de amargura indescritível e choque profundo. Não é de se admirar que o velho sempre parecesse não querer falar sobre isso quando eu perguntava. A verdade por trás do incidente do Vale de Deus, 9 anos atrás, foi um jogo de caça onde os dragões celestiais massacraram os habitantes nativos. Eles isolaram todo o vale, transformando-o em uma arena encharcada de sangue, onde nativos e escravizados eram caçados como presas. Os vencedores eram recompensados com frutas do diabo de valor inestimável. Um dos prêmios era até mesmo o tipo Zoô mítico, o Uo no Mi modelo, Seiryu. Durante a batalha, Big Mom roubou a Akuma no Mi e a deu para Kaido. Bartolomeu Kuma foi um dos escravos trazidos para o Vale dos Deuses. Junto com Ivankov, ele conseguiu roubar uma das frutas do diabo mais valiosas, a Nikyu Nikyu no Mi. Usando o poder da Nikyu Nikyu no Mi para repelir pessoas, ele continuamente salvou outros escravos, eventualmente conseguindo escapar por pouco. Em voz baixa, Bartolomeu Kuma disse. Não havia muito que Garp-san pudesse fazer. Ele olhou para as próprias mãos e seus olhos estavam vermelhos. Antes você perguntou se eu acreditava em deuses. Eu não acredito. Eu só rezo porque... Culpa, interrompeu Dragon. Sim. Bartolomeu Kuma baixou o olhar e cerrou os punhos. Mesmo que seja só uma pessoa. Se realmente existe um Deus, eu quero rezar, para que me seja permitido salvar só mais uma pessoa. Isso já seria o suficiente para mim. Mas no final não consegui salvar todos. Ele falou com silenciosa tristeza. Uma alma tão gentil. Dragon olhou para o rosto sem emoção de Kuma e então lentamente apertou seus próprios punhos. Kuma, não há deuses neste mundo. Nem salvadores. Até mesmo os dragões celestiais que se dizem deuses, sangram como qualquer outro humano. Se quisermos salvar a todos, temos que confiar em nós mesmos. Junte-se a mim. Vamos salvar este mundo juntos. Ele estendeu a mão. Seus olhos estavam firmes. Bartolomeu Kuma olhou para o jovem à sua frente, cujo sorriso irradiava sinceridade. Naquele momento, inúmeras imagens sangrentas passaram pela sua mente. Fuga, sangue, cadáveres, gritos, os sorrisos distorcidos dos dragões celestiais. Bartolomeu Kuma respirou fundo. E então, ele estendeu a mão. Suas mãos se apertaram com força, como se estivesse selando a promessa mais sagrada do mundo. Então, para onde vamos agora? Diante da pergunta de Kuma, Dragon parou para pensar. Estamos com falta de mão de obra. Precisamos reunir todos os aliados confiáveis que pudermos encontrar. Já que Ivankov é seu camarada, devemos ir encontrá-lo. Bartolomeu Kuma assentiu. O reino Sorbet era um país pequeno com deveres políticos leves. Ele podia deixar sua administração para as autoridades civis sem preocupação. Eu sei onde ele está. Dragon sorriu e assentiu. Ele olhou casualmente para um jornal ali perto. Então seus olhos se arregalaram de repente. Dragon respirou fundo e então soltou uma risada suave. Como esperado de você, Darren. Parece que preciso acelerar o passo, ou você vai me deixar comendo poeira. Bartolomeu Kuma lançou-lhe um olhar curioso. Você conhece o Comodoro Darren? Dragon desviou os olhos do papel e um sorriso profundo se espalhou pelo seu rosto. Ele é meu. Ele cerrou o punho. Meu querido amigo. Capítulo 323. 2 dias depois. Quartel-General da Marinha, Marineford. O enorme porto militar oval estava lotado de pessoas. Um mar de civis se estendia até onde a vista alcançava, todos observando o oceano com expectativa, segurando flores e balões, esticando o pescoço para ter uma visão melhor. Entre eles estavam repórteres das principais agências de notícias e jornais do mundo todo, com suas câmeras em punho, esperando ansiosamente. Fuzileiros navais uniformizados formavam filas organizadas, trabalhando duro para manter o controle da cena. Quando os navios de guerra retornarão? Deve acontecer a qualquer momento. Que grande vitória! Eles destruíram a frota invencível do lendário grande pirata Shiki, o Leão Dourado. Isso é tão emocionante! Grandes notícias! Grandes notícias! Os civis e repórteres estavam entusiasmados. Após ouvirem a notícia de que os navios de guerra estavam prestes a retornar, correram para o porto militar de Marineford para preparar uma grande cerimônia de boas-vindas. No fundo da multidão. Velho Kong, você não acha que isso é um pouco demais? Com um charuto na boca, Zephyr olhou para a multidão de pessoas e repórteres que se aglomeravam na frente, depois olhou desamparado para Kong, que estava parado ali perto com os braços cruzados. Derrubar a frota aérea de Shiki foi sem dúvida uma grande vitória, mas essa recepção pareceu um pouco exagerada. Civis aparecendo para comemorar era uma coisa, mas ter tantos membros da imprensa? Não era um pouco excessivo? Não havia necessidade de perguntar, era claramente obra de Kong.
Caso contrário, dado o nível habitual de sigilo dos fuzileiros navais, nem a imprensa nem o público saberiam a hora exata do retorno da frota. Ao ouvir a reclamação de Zephyr, Kong riu e disse: Zephyr, faz tempo que os marines não ganham uma vitória como essa. Um pouco de publicidade não é tão ruim. Zephyr ficou em silêncio por um momento, como se algo tivesse lhe ocorrido. A última vez que os fuzileiros navais obtiveram uma vitória tão decisiva contra piratas foi há 9 anos, durante a Batalha de Vale de Deus. Essa foi a batalha que fez de Garp um herói. Embora Zephyr, um antigo almirante, não tivesse participado diretamente daquela guerra, ele ainda sentia algo estranho nela. Mesmo agora, quando ele pedia detalhes sobre a batalha a Garp, seu antigo camarada, Garp permanecia evasivo e calado, como se fosse um tabu que ele não queria tocar. Se aquela realmente tivesse sido uma batalha gloriosa para proteger os inocentes, com a personalidade de Garp, ele poderia ter ficado quieto sobre isso, mas a verdade era que aquela suposta vitória, que os fuzileiros navais deveriam ter orgulhosamente transmitido ao mundo, havia sido apagada da existência. Todos os vestígios dela, desaparecidos. Nem mesmo Zephyr, que já foi almirante, tinha autorização para acessar os arquivos do Vale de Deus. Naturalmente, isso lhe disse tudo o que ele precisava saber. Como se sentisse o desconforto de Zephyr, Kong deu um tapinha em seu ombro e mudou de assunto. Bem, você está orgulhoso? Darren é seu aluno. Zephyr ficou surpreso, mas se recuperou rapidamente e riu. Aquele pirralho nunca decepciona. Enquanto falava, notou muitas mulheres e jovens elegantemente vestidas na multidão. Seus olhos se transformaram em corações, e os cantos de sua boca se contraíram quando ele acrescentou: Bem, pelo menos em batalha, ele nunca decepciona. Kong sorriu e disse: De qualquer forma, Darren é de fato o fuzileiro naval mais brilhante desta era. Zephyr assentiu e voltou seu olhar para o grupo de alunos do campo de treinamento de oficiais atrás dele. Com exceção do resmungão Tokikaki, todos pareciam cheios de expectativa. Kuzan estava ainda mais animado, erguendo os punhos com os olhos brilhantes. Um sorriso orgulhoso se espalhou gradualmente pelo rosto envelhecido de Zephyr. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um grito ecoou da multidão. Isso é, um navio de guerra. Eles voltaram, eles voltaram, eles voltaram. Assim que as palavras foram ditas, o murmúrio cessou. Todos instintivamente olharam para o mar distante. Sob o vasto e expansivo céu, gaivotas brancas como a neve voavam alto. No mar azul, mais claro que o próprio céu, um majestoso navio de guerra da marinha surgiu no horizonte, cortando as ondas agitadas com a presença imponente de um retorno triunfante, indo direto para o porto da sede. Suas velas brancas ondulavam na brisa do oceano, e o kanji preto e em negrito para a justiça brilhava sobre elas em uma escrita marcante, parecida com a de um dragão, emanando um poderoso senso de autoridade. Na proa do navio estava uma figura alta e corpulenta, com os braços cruzados e uma capa branca como a neve esvoaçando ao vento atrás dele. Está aqui. É a nau capitânia do almirante Sengoku. A multidão explodiu em comoção. Eles não conseguiam mais conter a excitação e levantaram flores e balões bem alto no ar. Ao mesmo tempo, no navio de guerra. Ei, por que o porto está tão lotado? Parado na proa, Sengoku ficou um pouco surpreso ao ver a multidão reunida. Eles devem estar aqui para nos receber. Borsalino se aproximou, esfregando o queixo com a barba por fazer com uma das mãos, sorrindo. Sengoku franziu a testa e hesitou. Eu não acho. Borsalino deu um sorriso irônico. Por que não? Esta é uma vitória sem precedentes. Aposto que as pessoas estão aplaudindo e gritando seu nome agora. É assim mesmo. O coração de Sengoku se agitou. Um brilho de orgulho e alegria passou por seus olhos, mas ele manteve a expressão calma e sorriu levemente. Esta grande vitória se deve principalmente ao garoto Darren. Como isso pode ser? Borsalino balançou a cabeça seriamente. Sem sua liderança e orientação, almirante Sengoku, nem o Comodoro Darren teria conseguido, certo? Além disso, foi por causa da sua presença que Shiki não ousou agir precipitadamente. Caso contrário, nem todos nós juntos seríamos páreo para ele. Sengoku ficou momentaneamente atordoado. Ele pensou por um momento e um sorriso lentamente apareceu em seu rosto. Sim, Borsalino, você está absolutamente certo. Na verdade, se não fosse por mim, aquele cara, Shiki, não teria deixado Darren escapar tão facilmente. É verdade. Quanto mais Sengoku pensava nisso, mais sentido as palavras de Borsalino faziam. Seu peito se inflou instintivamente de orgulho. Ele olhou para Borsalino com aprovação e sorriu satisfeito. Você é mesmo meu ajudante. Afiado como sempre. Borsalino, sabe, sempre tive grandes expectativas em você. Borsalino deu um leve sorriso. Onde está aquele garoto, Darren? Sengoku olhou ao redor, mas não viu Darren no convés. Borsalino respondeu com um sorriso. O Comodoro Darren ainda está descansando. Sengoku pensou por um momento. Vá acordá-lo. Diga para ele se preparar. Ele olhou de soslaio na direção do distante porto militar. Parece que tem bastante repórter por lá. Se ele não aparecer, não vai ficar nada bem. Entendido. Borsalino se virou e caminhou em direção à cabana. Sengoku ficou parado no mesmo lugar, e de repente pareceu se lembrar de algo. Chamou um de seus ajudantes. Traga-me um espelho. Ele poderia ser entrevistado por repórteres mais tarde, ele precisava estar apresentável. Afinal, eles estavam no mar há dias. Não houve tempo para se refrescar e com as condições limitadas a bordo, ele só pôde se arrumar da melhor maneira possível. Sim, almirante Sengoku. O assessor retornou rapidamente com um espelho militar. Sengoku ajustou sua gravata e uniforme na frente dele, alisou seu afro levemente desgrenhado e se certificou de que tudo estava em ordem. Satisfeito, ele sorriu para seu reflexo. Sim, ótimo. Parece elegante. Que as entrevistas e os aplausos venham com força total. Sengoku cerrou o punho em antecipação com os olhos brilhando de excitação. Ele já conseguia visualizar as manchetes de amanhã.
Ele no centro, cercado por uma multidão animada, cercado por repórteres ansiosos por entrevistas. À medida que o navio de guerra se aproximava do porto, Sengoku ficou ainda mais ereto. Darem bocejou e saiu da cabine, ainda meio adormecido, seguindo Borsalino. O navio de guerra ainda nem havia atracado. Aplausos estrondosos irromperam da costa. Eles voltaram. Bem-vindo, nosso herói. Sengoku desembarcou, mantendo uma postura equilibrada e composta. Diante da multidão de civis e repórteres, ele exibia o que acreditava ser um sorriso refinado e gracioso, levantando as duas mãos enquanto falava. Não precisa ter pressa. Vou só dizer algumas palavras. Mas antes que ele pudesse terminar, o sorriso em seu rosto congelou. A multidão, tendo esperado tempo demais, imediatamente avançou. Eles ignoraram Sengoku completamente, passando direto por ele, e correu direto em direção ao sonolento Darem, praticamente o cercando. Comodoro Darem, eu te amo. Case comigo, Darem-san. Você é tão bonito, Comodoro Darem. Comodoro Darem, ouvi dizer que a missão foi toda graças a você. Não teria feito diferença se houvesse mais alguém lá, certo? Comodoro Darem, quais são seus planos para o futuro? Comodoro Darem, diga algumas palavras, por favor. Sengoku ficou congelado no lugar, seu rosto tão escuro quanto o fundo de uma panela. A poeira levantada pela debandada cobriu seu rosto, cabelo e uniforme. Que pena. Você até preparou um discurso. Uma voz presunçosa soou ao lado dele. Borsalino soltou um suspiro desamparado. Os olhos de Sengoku se contraíram. Sua expressão oscilava entre fúria e descrença, os punhos se abrindo e fechando. As veias saltavam em sua testa, e ele rangeu os molares até quase quebrá-los. Maldito Borsalino. Capítulo 324. No momento em que Sengoku cerrava os dentes e amaldiçoava Borsalino em seu coração, já pensando em como tirar aquele bastardo de sua posição de ajudante, uma voz tímida de repente falou atrás dele. Almirante Sengoku, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. O senhor estaria disponível para uma entrevista? Sengoku congelou e imediatamente se iluminou de alegria. Finalmente alguém que sabe o que é o quê. Ele rapidamente tirou o sorriso do rosto e se virou com uma expressão calma e composta. Diante dele, estava uma jovem repórter de óculos e terno. Ela segurava uma câmera e um caderno, olhando para ele com uma expressão esperançosa. Parece um novato. Sengoku olhou para a timidez dela e permitiu que um sorriso caloroso se espalhasse pelo rosto. Ele falou gentilmente. Claro, sem problemas. O que você gostaria de perguntar? Contanto que não envolva informações militares confidenciais, posso compartilhar qualquer coisa. Ele fez uma pausa e então piscou para ela. Até material exclusivo. Os olhos do repórter brilharam imediatamente. Sério? Isso é maravilhoso, Almirante Sengoku. Sengoku riu baixinho. Claro. Então, que tipo de história você pretende escrever? Sobre a batalha em si? Meu planejamento estratégico para esta missão? Ou talvez minhas percepções sobre o futuro estado dos mares? A repórter abriu ansiosamente seu caderno e clicou sua caneta, com o rosto cheio de expectativa. O que eu gostaria de perguntar é... Ela hesitou, então disse timidamente. Você por acaso conhece os critérios do Comodoro Darem para escolher um parceiro? Sengoku. O sorriso em seu rosto velho congelou. De qual agência de notícias você é? Tentando manter a compostura, Sengoku forçou a pergunta. O repórter piscou e então sorriu docemente. Fofocas de entretenimento semanais. Sengoku. Uma veia latejava em sua testa e sua boca se contraía. Se for sobre o Comodoro Darem, sugiro que você pergunte diretamente a ele. O repórter apontou desajeitadamente para o grupo de pessoas que cercava o Comodoro da Marinha. Tem muita gente em volta dele. Não consigo passar. Suas bochechas coraram levemente. Sengoku. Vendo seu rosto ficar mais sombrio a cada segundo, o repórter rapidamente acrescentou. Almirante Sengoku, não havia ninguém por perto na hora, então corri até lá. Fiquei com medo de não ter chance depois. Sengoku. Ele esfregou o peito e olhou para ela sem expressão. Você é estagiária, não é? O repórter engasgou. Como você sabia? Ela olhou para o almirante, seu rosto agora tão escuro quanto o fundo de uma panela com admiração nos olhos. Almirante Sengoku, seu julgamento é incrível. Sengoku. Ficou óbvio no momento em que te vi. De repente Sengoku se sentiu exausto. Ele suspirou e acenou para ela ir embora. Não sei que tipo de mulher Darem gosta. Tente novamente mais tarde quando tiver oportunidade. De qualquer forma, enquanto ela for uma mulher bonita, aquele pirralho maldito nunca vai deixá-la ir. Com isso, Sengoku se virou e caminhou lentamente pela multidão em direção a Kong, suas costas parecendo mais desoladas do que nunca. Para lidar com a onda de repórteres, uma longa mesa coberta com um pano vermelho foi rapidamente montada. Uma coletiva de imprensa improvisada começou. Sentados da esquerda para a direita estavam as figuras-chave da operação. Almirante Sengoku, Comodoro Darem e Contra-Almirante Borsalino. Clique, clique, clique. Assim que os três se sentaram, uma saraivada de flechas de câmeras explodiu, com repórteres animados tirando fotos freneticamente. Tudo bem, vamos começar. Kong gritou casualmente debaixo do palco. No momento em que sua voz baixou, todos os repórteres na sala levantaram as mãos. Mas seus olhares estavam todos fixos no bocejante Comodoro, ignorando completamente Sengoku e Borsalino ao lado dele. Sengoku. Darem, cuide disso você. Ele murmurou irritado. Darem piscou, então casualmente passou os olhos pela multidão e apontou para um repórter aleatoriamente. O repórter escolhido levantou-se de um salto, entusiasmado, com os olhos brilhando enquanto perguntava. Comodoro Darem, dizem que durante esta operação, os fuzileiros navais se infiltraram em um leilão e usaram uma grande quantia de dinheiro para participar. É verdade? Darem sorriu e assentiu. Sim, tudo fazia parte do plano da missão. Afinal, nosso verdadeiro alvo era Shiki, o leão dourado. Até ele aparecer, tínhamos que manter nossas identidades ocultas.
Quanto aos fundos, bem, isso é graças ao generoso apoio da sede. Sengoku. Ele se virou para Darem, incrédulo, apenas para ver este lhe lançar um sorriso. O sorriso de Kong congelou instantaneamente. As veias saltaram em sua testa. Ao lado dele, Zephyr agarrou seu braço em pânico, seu rosto vermelho. Velho Kong, acalme-se, acalme-se. Estão todos a olhar. Kong cerrou o maxilar com tanta força que ele rangeu. Nesse momento, Darem apontou para outro repórter. Comodoro Darem, ouvimos que os fuzileiros não só destruíram a frota de Shiki, mas que o senhor também recuperou a poderosa Moa Moa no Mi. Você pode nos dizer como a Moa Moa no Mi será usada? Darem respondeu com um sorriso relaxado. Esta foi uma vitória para toda a marinha. O Moa Moa no Mi é um troféu valioso, e todos nós reconhecemos sua importância. É claro que após cuidadosa consideração do almirante da frota Kong e do almirante Sengoku, eles decidiram deixar à disposição da fruta para mim. Sou verdadeiramente grato pela confiança deles. Sengoku. Kong. Não faça isso, velho Kong. Todo mundo está olhando. Zephyr apertou rapidamente o braço de Kong. O rosto do almirante da frota já estava vermelho de fúria. Aquele pirralho maldito. Eu nem decidi o que fazer com a Moa Moa no Mi. Zephyr, me solta. Kong rosnou com os dentes cerrados. Zephyr, suando profusamente, inclinou-se e sussurrou. O antigo dono da Moa Moa no Mi era o Birnwold. Darem o derrotou e fez uma grande contribuição. É justo que ele decida o que fazer com a fruta. E o dinheiro do leilão? Quase 1 bilhão. Aquele pirralho compra coisas e espera que a gente o reembolse? Kong sibilou com os dentes cerrados. A boca de Zephyr se contraiu. Ele tossiu secamente. Talvez seja melhor tratar isso como uma recompensa? Kong, seu molenga, sempre protegendo seus alunos. Zephyr sorriu timidamente. Naquele momento, outro repórter se levantou. Era a mesma jovem que tentou entrevistar Sengoku antes. Comodoro Darem, tem uma pergunta que acho que muitas pessoas estão curiosas. Suas bochechas estavam vermelhas enquanto ela olhava timidamente para Darem. Quais são seus critérios para escolher um parceiro? A multidão imediatamente ficou curiosa. O rubor tomou conta dos rostos de jovens mulheres e esposas. Isso. Darem fez uma pausa, piscou para o repórter e respondeu com um sorriso. Desculpe, essa informação é confidencial pela Marinha. Sem comentários. Sengoku. Kong. Zephyr. Vendo mais mãos ainda levantadas, Darem gentilmente fez um gesto para que a multidão se acalmasse e disse com um sorriso. Desculpe, mas esse é todo o tempo que tenho para perguntas. Ele apontou para o curativo em seu peito. Como você pode ver, ainda estou me recuperando dos meus ferimentos. Preciso descansar. O resto da entrevista deixarei para o almirante Sengoku. Darem se levantou e olhou para Sengoku com sinceridade. Embora possa parecer que fui eu quem ganhou os holofotes e derrubou a frota aérea de Shiki, quero ser honesto com todos. O almirante Sengoku é o verdadeiro herói. Sem sua proteção, planejamento, dissuasão e, acima de tudo, sua confiança e apoio, essa operação nunca teria sido bem-sucedida. Ele é a verdadeira pedra angular desta vitória. Agora vamos dar uma calorosa salva de palmas para o almirante Sengoku. Darem assumiu a liderança e começou a bater palmas. Os repórteres seguiram, e logo os aplausos ecoaram pela sala. Sengoku finalmente saiu do seu transe. Olhando para os rostos ansiosos dos repórteres, ele ficou atordoado por um longo momento antes que um sorriso brilhante lentamente aparecesse em seu rosto. Ele lançou um olhar agradecido para Darem, depois se endireitou, pigarreou e ficou em pé. Sua antiga confiança retornou enquanto ele sorria com espírito renovado. Então, vou ser breve. Capítulo 325. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante da Frota. Glug, glug. Sengoku pegou o chá fumegante que lhe foi entregue por um guarda. Sem hesitar, tomou vários goles e devolveu a xícara vazia. Traga-me outro. Todos olharam para ele, incrédulos. Vendo suas reações, Sengoku deu um sorriso sem graça. Fiquei com um pouco de sede. Vocês também não estão com sede? Todos. Você está falando há 3 horas seguidas, sem parar. É claro que estamos com sede, seu desgraçado. Kong esfregou as têmporas exasperado. No início, Sengoku pelo menos se ateve ao tópico, fornecendo respostas detalhadas sobre a Operação Ilha Moeda, mostrando o planejamento e a força de combate dos fuzileiros navais. Mas depois de 10 minutos, o velho perdeu completamente o controle. Ele começou a relembrar como as coisas eram difíceis quando se juntou aos fuzileiros navais, como ele lutou contra inúmeras dificuldades para finalmente se tornar um almirante. Da estrutura dos fuzileiros navais à sua visão para as próximas décadas, ele dominou a coletiva de imprensa, falando apaixonadamente e com cuspe voando para todos os lados. No final, metade da multidão já tinha ido embora, e a outra metade estava prestes a cochilar. Pensando nisso, Kong lançou um olhar furioso para Sengoku, suspirou e se virou para o Comodoro sentado no sofá, de pernas cruzadas. Um sorriso se formou em seu rosto. Darem, você fez um ótimo trabalho dessa vez. Acendendo um charuto com detalhes dourados, ele sorriu. Para ser sincero, nem eu pensei que você conseguiria. Tudo tinha corrido muito bem. A frota pirata voadora, um incômodo para os fuzileiros navais há muito tempo, foi exterminada sem esforço algum por Darem. Se os resultados não estivessem ali na frente dele, nem Kong teria acreditado. Darem, charuto na mão, deu um sorriso modesto. Tudo graças ao apoio e à confiança do almirante Sengoku. Sem isso, eu jamais teria tido essa oportunidade. Kong riu e repreendeu. Não me venha com essa porcaria política, garoto. E você, Sengoku? De repente, ele se virou e olhou feio para Sengoku. Seu velho desgraçado, tire esse sorriso da cara. Você ao menos percebeu o que fez? Você transformou uma coletiva de imprensa de verdade na sua hora de contar a história da vida pessoal. Olha só essa operação, com o que você contribuiu. Além de ficar por aí intimidando um pouco a Shiki, o que mais você fez que realmente ajudou?
Se tivesse feito melhor a sua parte, o Darem teria se machucado tanto. Kong atacou Sengoku sem se conter, fazendo com que este se encolhesse. Você ao menos pensou nas perguntas dos repórteres. Essa operação teria sido a mesma com ou sem você. O rosto de Sengoku ficou vermelho, mas ele não conseguiu responder. Ele se sentiu completamente injustiçado. Ele nunca foi bom com velocidade ou poder explosivo. Contra alguém tão ágil quanto Shiki, já era difícil mantê-lo sob controle. Se tivesse sido um confronto direto, Sengoku estava confiante de que não teria perdido. Mas aquele maldito Shiki se recusou a enfrentá-lo de frente. Ele continuou perseguindo Darem. Como isso foi culpa do Sengoku? Mesmo que Garp estivesse lá, o resultado provavelmente não teria sido muito diferente. Sengoku ficou visivelmente mal-humorado e murmurou com uma ponta de ressentimento. Os ferimentos desse garoto nem são tão graves. Só um ferimento fatal, mais ou menos. Com um físico de monstro como o dele, ele vai se levantar e se recuperar rapidinho. O que você acabou de dizer? A voz de Kong subitamente aumentou. Sengoku estremeceu. Sua expressão tornou-se severamente séria enquanto ele se corrigia rapidamente. Eu quis dizer, o almirante da frota Kong está absolutamente certo. Essa foi uma falha minha. Kong olhou para o agora obediente e bem comportado Sengoku, irritado e divertido ao mesmo tempo, e fez um gesto indiferente com a mão. Era assim que Sengoku era. Chame-o de flexível se você for gentil, esperto se não for. Se aquele velho e teimoso Zephyr estivesse em seu lugar, ele provavelmente teria endurecido a postura e discutido, talvez até começado uma briga ali mesmo. Só de pensar em Zephyr se escondendo no campo de treinamento dia após dia, a dor de cabeça de Kong piorava ainda mais. Que bando de pirralhos problemáticos. Ele balançou a cabeça, limpando a mente da frustração, então se endireitou e disse firmemente. Li o relatório completo da batalha. Vocês todos se saíram bem desta vez. A próxima questão é a distribuição dos méritos da guerra. Não há dúvida. Comodoro Darem, o maior crédito vai para você. Ele sorriu. Desta vez, sua promoção deve ser garantida. Darem deu um pequeno aceno, sorrindo em reconhecimento. Ele poderia ter sido promovido a contra-almirante no quartel-general 6 meses atrás, mas a deserção de Dragon atrasou tudo. Não que ele se importasse particularmente com a patente de contra-almirante, mas sejamos realistas. Ninguém se importa com uma posição mais alta. Pelo menos agora ele finalmente alcançou Sakazuki e Borsalino. Não houve mais saudação quando eles se encontraram. Mas quando Darem estava começando a aproveitar o momento. Borsalino, você também se saiu muito bem desta vez. Não só feriu gravemente o oficial superior dos Piratas das Feras, King, como também seu domínio no campo de batalha durante a batalha na Ilha Moeda foi extraordinário. Você interceptou Shiki várias vezes em momentos críticos. Kong se virou e sorriu para Borsalino, que estava sentado ao lado, aparentemente perdido em pensamentos. Parabéns, vice-almirante Borsalino. Borsalino ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa, a boca ligeiramente aberta e as mãos flutuando no ar. Bem, agora, eu realmente não esperava por isso. Não acha contra-almirante Darem? Ele se virou para Darem com um sorriso que não era nada inocente. Darem, você não esperava por isso? Então o que está me pedindo? Esse desgraçado está fazendo isso de propósito. Sim, vice-almirante Borsalino. Darem cerrou o maxilar enquanto forçava as palavras a saírem. Ainda assim, a promoção de Borsalino a vice-almirante foi bem merecida. Mesmo que ele relaxasse ou se arrastasse em todas as missões, o cara sempre aparecia nas grandes batalhas. E com sua habilidade de Akuma no Mi, ele tinha um talento especial para causar uma boa impressão no momento certo, para que ninguém pudesse desafiá-lo. Digamos que ele não contribuiu, mas ele contribuiu, sua presença era impressionante. Digamos que ele contribuiu, mas honestamente, o resultado poderia não ter mudado mesmo se ele não tivesse contribuído. Esse tipo de equilíbrio era algo que só ele conseguia alcançar. Ele deslizava, deixava sua marca apenas o suficiente, e seus pontos de mérito disparavam. Somando-se a isso o fato de ser o mais antigo dos 3 almirantes em treinamento, não foi surpresa que ele tenha sido promovido à frente de Sakazuki e Kuzan, garantindo a posição de contra-almirante antes dos demais. Kong olhou para os dois trocando golpes sutis e não conseguiu evitar uma risada. A juventude realmente é uma coisa maravilhosa. Antigamente Garp, Sengoku e Zephyr eram assim mesmo brigando, trocando farpas e até brigando. E assim, todos aqueles anos barulhentos passaram. Agora eles se tornaram lendas dos fuzileiros navais, enquanto a nova geração brilhante crescia forte sob sua proteção. Como almirante da frota, esse foi um dos raros momentos de genuína tranquilidade para Kong. Quanto a Moa no Mi, Kong parou por um momento antes de continuar. Darem sentou-se imediatamente com os olhos fixos nele. Sengoku também parecia um pouco ansioso. O poder da Moa no Mi falava por si. Se Darem pudesse lidar com seu descarte, ela poderia servir a um enorme propósito político. Poderia ser usado como recompensa por conquistas militares, ou melhor ainda para cultivar aliados confiáveis. Como anunciamos na coletiva de imprensa, deixe o Comodoro Darem cuidar disso. Kong declarou decisivamente. Esta reunião acabou. Não direi mais nada. O treinamento propriamente dito acontecerá em um mês, quando o acampamento de treinamento terminar. Dispensado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Depois que Darem e Borsalino deixaram o escritório do almirante da frota, Sengoku permaneceu onde estava, parecendo ter algo em mente. Se você tem algo a dizer, diga. Kong lançou-lhe um olhar de soslaio e falou impacientemente. Sengoku, claramente segurando a situação por um tempo, não conseguiu esperar mais.
Velho Kong, estamos realmente entregando a Moa Moa no Mi para o Darem desse jeito? Kong levantou uma sobrancelha, parou por alguns segundos e disse: Sengoku, eu sei o que você está pensando. Ele exalou lentamente uma baforada de fumaça, seus olhos envelhecidos brilhando com sabedoria. A Moa Moa no Mi é realmente uma força a ser reconhecida, mas é só isso que ela é. Comparado à incerteza da Moa Moa no Mi, a força e o potencial que Darem demonstrou nesta operação são claros como o dia. Se ele não tivesse participado, você talvez nem tivesse garantido a Moa Moa no Mi, muito menos eliminado a frota pirata voadora de Shiki. E já que Darem já falou, claro, eu poderia usar minha autoridade para tomar a Moa Moa no Mi de volta dele. Aparentemente, ele pode não dizer nada, mas certamente guardará rancor. Você conhece a personalidade daquele garoto. Se não o deixarmos lidar com a Moa Moa no Mi desta vez, ele pode inventar todo tipo de desculpa para pular a próxima missão. Sengoku congelou ao ouvir isso. Ele pensou seriamente sobre o temperamento de Darem e percebeu que Kong tinha razão. Aquele garoto guardava rancor e era claro sobre quem gostava e de quem não gostava. Trate-o bem e ele retribuirá generosamente. Irrite-o e ele fará você pagar o dobro. Olhando por esse ângulo, a resposta se tornou óbvia. Uma Akuma no Mi poderosa? Ou um monstro com força e potencial incomparáveis nesta era? Sengoku sabia qual realmente importava. Sengoku não precisa se preocupar. Mesmo que a Moa Moa no Mi esteja nas mãos de Darem, a quem ele vai entregá-la? Kong riu de repente com os olhos brilhando de confiança e autoridade. Era o olhar de alguém que tinha o tabuleiro inteiro nas mãos. No final, essa Akuma no Mi ficará com os fuzileiros navais. E quem vai ficar com ele não importa muito. Contanto que sejam nossos, isso é suficiente. Ao ouvir isso, Sengoku permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, com um olhar de sincero respeito, ergueu a mão e fez uma saudação. Entendo, Kong-sensei. Minha perspectiva era muito estreita. Kong assentiu e então franziu a testa. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Use meu título quando estiver trabalhando. Sengoku fez uma saudação brusca. Sim, almirante da frota Kong-sensei. Kong. Saindo do escritório do almirante da frota, Darem e Borsalino conversavam distraidamente enquanto caminhavam. Então, para quem você está planejando dar a Moa Moa no Mi? Borsalino perguntou casualmente, como se fosse apenas uma conversa fiada. Darem sorriu. Quem sabe? Não há pressa. A Moa Moa no Mi, se desenvolvida corretamente, tinha um potencial aterrorizante. Mas por enquanto Darem não tinha um candidato ideal em mente. Aquele jovem chamado Arthur deixou uma boa impressão. Mesmo enfrentando piratas poderosos como Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku, ele cumpriu seu dever com determinação. Darem respeitava esse tipo de determinação. Foi também por isso que ele quis trazer Arthur de Sengoku. Qualquer um que tivesse medo da morte não era qualificado para ser um de seus subordinados. Mas apenas força de vontade e coragem não foram suficientes. Neste vasto mar, sem talento excepcional, nenhuma quantidade de trabalho duro faria alguém valer a pena investir. A realidade era dura sim. Essas cenas clichês de anime, gritando sobre amizade e laços para derrotar o vilão, podem acontecer na ficção, mas Darem nunca tinha visto isso acontecer na vida real. E conhecendo sua própria personalidade, mesmo que ele a visse, provavelmente não se importaria. Se Arthur realmente valia a pena ser cultivado, ele precisaria continuar observando por mais algum tempo. Borsalino lançou um olhar para Darem e mudou de assunto. A Frota Mar do Norte comprou recentemente um lote inteiro de armas laser do Departamento de Ciências. Ele olhou para Darem com um meio sorriso. Parece que o orçamento deles recebeu um aumento generoso. Darem respondeu com um sorriso suave. Ouvi do almirante Momonga que a economia do Mar do Norte tem se saído muito bem ultimamente. O sorriso de Borsalino se aprofundou. É mesmo? Pois bem, algo que vale a pena comemorar. À medida que se aproximavam do portão do campo de treinamento, ele se espreguiçou preguiçosamente. Bem, vou voltar por enquanto. O Departamento de Ciências teve alguns avanços ultimamente. Se o contra-almirante Darem estiver interessado, você deveria aparecer um dia desses. Darem assentiu e sorriu. Claro que estou interessado. Arranjarei tempo, vice-almirante Borsalino. Borsalino deu um sorriso fraco e no momento seguinte, seu corpo se espalhou em incontáveis fotos e desapareceu. Darem ficou parado, murmurando para si mesmo. Que sujeito astuto. O que exatamente você está tramando, Borsalino? Darem. Uma voz animada ecoou de repente do portão do campo de treinamento. Darem olhou para cima e viu Kuzan e os outros se aproximando com sorrisos alegres. Vocês vieram até aqui? Kuzan e o grupo avançaram rapidamente, punhos cerrados de excitação. É claro que viemos para lhe dar as boas-vindas de volta. Ainda não consigo acreditar que você realmente destruiu a frota do Shiki. Isso é demais. Yamakagi perguntou com expectativa. Então o Shiki, o Leão Dourado, é realmente tão forte? Doberman deu um leve soco no peito de Darem e riu. Bem-vindo de volta. Onigumo, mantendo seu comportamento frio habitual, murmurou. Quero outra luta. Vamos ver o quão forte você realmente é agora. Os outros se reuniram em volta de Darem com entusiasmo, fazendo perguntas sem parar. Eles não faziam parte da liderança central do quartel-general, então não tinham visto o relatório detalhado da batalha. Tudo que tinham eram recortes de jornal e rumores sobre o incidente da Ilha Moeda. Ao ver todos aqueles rostos familiares, Darem sentiu-se um pouco mais relaxado. Respondeu a cada uma das perguntas com um sorriso. Atrás da multidão, Tokikaki observava a cena com uma expressão azeda. Estalou a língua e murmurou. Tic. E daí se ele destruiu um monte de navios? Não é como se ele tivesse matado Shiki. Ele se lembrou do final da coletiva de imprensa, quando um grupo de moças e moças lançava olhares sedutores para Darem. A lembrança o fez coçar os dentes de frustração. Nesse momento, uma voz fria cortou o ar. Comodoro Darem.
O grupo congelou. Darren se virou e viu uma figura alta parada rigidamente no portão do campo de treinamento com um rosto impassível. Comandante Gion. Darren a cumprimentou com um sorriso. Gion disse sem expressão. Venha comigo. Preciso falar com você. Darren pescou. Tudo bem. Com um movimento rápido, a multidão instintivamente deu um passo para o lado para abrir caminho. Os olhos de Tokikaki brilharam e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Hehehe, o Gion com certeza está puto. Aquele desgraçado do Darren está ferrado. Bata nele. Bata bem nele. Hehehe. Meia hora depois. No escritório administrativo da Academia Militar. O quarto estava uma bagunça, como se tivesse acabado de passar por uma guerra. Um top curto rosa, calças pretas curtas, saltos roxos com solas vermelhas. Roupas, artigos de papelaria e papéis estavam espalhados por todo lugar. Darren estava confortavelmente reclinado em um sofá espaçoso, fumando alegremente um charuto. Gion, encharcada de suor e envolta em sua camisa branca, aninhou-se contra ele como uma gatinha com um olhar turvo. Sentindo-se melhor agora, comandante Gion? Darren olhou para a beldade em seus braços e sorriu alegremente. Capítulo 327. Você, não me chame pelo meu título. Com Darren levantando o queixo dela de forma tão brincalhona e usando o comandante Gion daquele jeito. Uma onda de vergonha surgiu no peito de Gion sem que ela conseguisse identificar o motivo. Ah, mas este é seu escritório particular no campo de treinamento. Se eu não te chamar pelo seu título, como devo te chamar? Darren olhou para a mulher em seus braços com interesse. O normalmente frio e distante Gion agora tinha uma expressão tímida e atordoada. Esse contraste tornou difícil para ele parar, e ele sorriu com um tom meio provocador. Você sabe que isso é um escritório. Seu desgraçado. Gion, percebendo o brilho travesso em seus olhos, mordeu com raiva o ombro de Darren, mas não deixou nenhuma marca. Tudo o que conseguiu foi uma dor de dente. Como se alguém com um corpo de aço pudesse se machucar tão facilmente. Que piada. Eu sei que este é o escritório. É exatamente por isso que não pude esperar. Foi mal, foi mal. Darren riu baixinho, assumindo plenamente seu papel de canalha sem vergonha. Mas você claramente gostou também, não é mesmo? Gion lançou-lhe um olhar furioso. Esse pervertido trancou a porta no momento em que entrou e nem hesitou em agarrá-la. O que piorou a situação foi que por algum motivo, talvez fosse o cenário, ela se sentiu mais sensível do que o normal. A emoção de possivelmente ser pega fazia seu coração disparar, e cada toque da pele dele contra a dela faiscava como eletricidade e formigamento, cócegas. Impossível de ignorar. Desgraçado. Ela murmurou relutantemente, não querendo admitir a verdade nem para si mesma. Darren apenas sorriu e estendeu a mão para alisar suavemente seus cabelos úmidos de suor. Então murmurou com genuína admiração. Gion, você é linda. Aquele ar elegante e maduro dela, o rubor pálido pairando em suas bochechas, seu hálito suave e perfumado, o cansaço em seus olhos misturado a um calor preguiçoso, aquela natureza orgulhosa tingida com uma pitada de rara timidez. Naquele momento, Gion tinha um charme todo seu. Up! Gion deu um bufo desdenhoso, deu um tapa na mão dele e levantou o queixo desafiadoramente, exibindo seu pescoço longo e loiro como o de um cisne. Mas Darren percebeu a pequena curva quase imperceptível no canto dos lábios dela. Que coisinha tsundere. Faz tempo que não me vejo. Sentiu minha falta? Darren exalou uma baforada de fumaça, passando o braço em volta da cintura fina dela. Sua voz era baixa e gentil. Não. Gion se virou, recusando-se a olhar para ele. Darren suspirou dramaticamente, fingindo decepção. Que pena. E eu que trouxe um presente para você. Realmente. Gion se virou imediatamente com os olhos brilhando de surpresa, apenas para encontrar o olhar provocador dele. Seu rosto ficou vermelho novamente. Tentando esconder sua excitação, ela gaguejou. Eu não estava ansioso pelo seu presente nem nada. Darren riu baixinho e como se estivesse fazendo um truque, revelou uma moeda entre os dedos. Uma moeda. Gion pescou, confuso. Não é uma moeda qualquer. É uma lembrança da minha última missão, uma das moedas da Ilha Moeda. Darren sorriu, cheio de confiança. Ser paciente. Arcos azuis de eletricidade crepitavam levemente entre seus dedos. E então, algo estranho começou a acontecer. Diante dos olhos arregalados de Gion, a moeda na mão de Darren pareceu derreter, contorcendo-se como se estivesse viva. Alongou-se e se transformou, tornando-se como fios fiados por um artesão, ou ondulações em água parada. O metal líquido se retorceu e se entrelaçou, até florescer em uma rosa delicada e impecável. Uma flor dourada pálida. Aos olhos de Gion, era como se uma rosa feita de folhas de ouro tivesse desabrochado ali mesmo, nas mãos de um contra-almirante da marinha. Darren soltou um suspiro lento, sem perceber que uma camada de suor havia se formado em sua testa. Se não fosse pelas muitas batalhas que levaram seu domínio do Jiki-Jiki no Mi ainda mais longe, ele não teria conseguido fazer isso 6 meses atrás. Reconstruir uma moeda em uma rosa de folha de ouro, tamanha precisão era incrivelmente difícil. Exigia controle absoluto sobre os poderes da Akuma no Mi. Imaginei que a Ilha Moeda não tinha nenhuma especialidade, então tive essa ideia. De agora em diante, sempre que eu estiver em missão, pegarei uma moeda daquele país e a transformarei em uma rosa para você. Antes que ele pudesse terminar a frase, lábios quentes o silenciaram. Um beijo profundo e apaixonado. Durou 10 segundos inteiros antes que eles finalmente se separassem. Darren encarou Gion, com os olhos brilhando de lágrimas e as bochechas vermelhas. Ele sorriu e perguntou, você gostou do presente? Gion não ousou encará-lo. Ela apenas assentiu, o rosto ainda corado. Olhando para a delicada rosa dourada em sua mão, ela não conseguiu evitar que os cantos de sua boca se erguessem em um sorriso. Havia muitas pessoas do outro lado do mar que a cortejavam. Jovens talentos de grandes guildas mercantes, príncipes de nações aliadas, fuzileiros navais de elite e nobres brilhantes. Todos eles tentaram métodos diferentes para ganhar o favor dela.
Riqueza abundante o suficiente para uma vida inteira, espadas meio feitas sob medida para seus gostos, tesouros raros e exóticos, cartas de amor e buquês que poderiam encher salas. Mas ninguém jamais lhe havia dado um presente tão barato e ao mesmo tempo tão precioso. Havia moedas por toda parte na Ilha Moeda, inúmeras em número. E, no entanto, essa foi a mesma ilha onde Darren usou essas mesmas moedas para aniquilar sem esforço a frota invencível do lendário Leão Dourado Shiki. Aquela única moeda agora carregava um significado único. Mais do que tudo diferente de qualquer outra pessoa, Darren usou sua habilidade de Akuma no Mi para remodelá-la pessoalmente, adicionando seu toque sincero ao presente. Como ela poderia não gostar de algo tão único? Então, você sentiu minha falta enquanto estive fora? Ver a expressão tímida de Gion só aumentou a vontade de Darren de provocá-lo. Gion mordeu o lábio inferior e lançou-lhe um olhar feroz. Darren caiu na gargalhada e puxou-a pela cintura com força para seus braços. De novo, os olhos de Gion se arregalaram em alarme. Você seu ferimento. Não é nada. Darren ignorou. Espere e me solte. Vê seu bastardo. Mas você também não estava gostando? Como eu poderia? Algo assim. Tekai. Milímetro. Um gemido suave e sensual ecoou pelo escritório vazio. Momentos agradáveis sempre passavam rápido demais. Passaram-se 2 horas inteiras até que Darren finalmente saísse do escritório de Gion, totalmente satisfeito. Agora que ele havia dominado uma aplicação especial do Tekai, ele se sentia completamente transformado, imparável. Quanto a Gion, ela era orgulhosa até a medula. Mesmo gostando disso, ainda se comportava de forma reservada e tensa. Mas essa mesma contradição tornou todo o processo de amaciá-la ainda mais interessante. Hora de ir para casa. Darren coçou o queixo, ajeitou um pouco suas roupas bagunçadas e caminhou confiantemente em direção aos aposentos da família. Capítulo 328. Mais 2 horas se passaram. O brilho suave e âmbar do crepúsculo se espalhava pelo pátio, filtrando-se pelas folhas outonais e lançando sombras salpicadas no chão. A poeira flutuava suavemente no ar, ondulando na luz que se esvaía. Um grande kimono rosa, roupas íntimas delicadas, meias brancas e uma longa faixa estavam espalhados pelo tatame. Você gostou deste presente? Com um braço em volta da deslumbrante Amatsuki Toki, Darren conjurou uma flor de cerejeira dourada na outra mão, cujas pétalas se formaram com um brilho suave. Sua voz era suave. Toki, eu sei o quanto você ama flores de cerejeira. Desta vez, a Ilha Moeda não tinha nada de especial, então criei isso. Prometo a vocês que de agora em diante, toda vez que eu for em uma missão, pegarei uma moeda daquele país e criarei uma flor de cerejeira como esta, para nós, para lembrar do nosso amor. Toki estava aninhada nele como uma gatinha, seu rosto ainda brilhando com calor pós-êxtase. Quando ela viu a delicada flor de cerejeira na mão dele, seus olhos brilharam, marejados de emoção. Obrigada, meu amor. Eu realmente adorei. Os dedos dela se moveram suavemente sobre as cicatrizes no peito dele, algumas antigas, outras ainda recentes, e sua voz cheia de terna preocupação. Mas tudo o que eu quero é que você volte para casa em segurança. Esse é o melhor presente que você poderia me dar. Darren riu baixinho. Claro, isso não será um problema. Enquanto olhava para a beleza em seus braços, ele não pôde deixar de comparar Toki a Gion. Em termos de aparência, Toki tinha uma clara vantagem. Afinal, na história original, ela era mãe de Kozuki Iori, a cortesã mais bonita de Wano. Mas a figura de Gion era algo especial, imponente e atlética, fruto de anos de treinamento. Suas pernas longas e tonificadas tinham um poder e um charme inconfundíveis. Suas personalidades eram igualmente diferentes. Toki deu a Darren uma sensação de paz, suave e acolhedora, o tipo de mulher que poderia fazer você se livrar de todos os seus fardos e simplesmente descansar. Gion, por outro lado, era uma tempestade de orgulho tsundere, fogo e desafio, cheia de emoção e conquista. O sorriso nos lábios de Darren se aprofundou. Não é esse o tipo de vida pela qual os fuzileiros navais lutam e sangram? Se tudo que você consegue é sofrimento, então não importa quão nobres sejam seus ideais, ser um fuzileiro naval será puro sofrimento. Quanto tempo você vai ficar em casa desta vez? Toki traçou círculos suaves no peito dele com seus dedos finos, sua voz suave e sonhadora. Darren pensou por um momento antes de responder com um sorriso. Provavelmente não serei enviado em nenhuma missão por um tempo. Preciso dar aos outros uma chance de brilhar também. E além disso, falta menos de um mês para eu me formar no campo de treinamento. Ainda tenho alguns créditos culturais que não recuperei. Se eu sair de novo, provavelmente será para meu estágio de pré-graduação. O campo de treinamento incluía cursos acadêmicos. Afinal, fora projetado para treinar oficiais de elite. Seu objetivo principal sempre fora formar a próxima geração de líderes da Marinha. Navegação, clima, geografia, história mundial, táticas navais. O currículo abrangia uma ampla gama de conhecimentos básicos. O conteúdo não era especialmente profundo, mas sim uma visão geral. Mas Darren havia passado a maior parte do último semestre matando aula para treinar em particular com Garp, então agora ele precisava recuperar os créditos. Quanto ao estágio no mar, essa era uma tradição de longa data. Perto da formatura, Zephyr, instrutor-chefe do acampamento, liderava pessoalmente todos os cadetes em uma missão no mar. Servia para 2 propósitos. Primeiro, ajudá-los a se adaptarem rapidamente ao combate real, e segundo, servir como avaliação final antes da formatura. Os objetivos da missão variavam a cada ano, adaptados pelo próprio Zephyr com base na situação global atual. Cada cadete seria avaliado com base no desempenho durante a missão, então não havia como trapacear ou se basear em exemplos passados. Um dia depois, Mar do Norte. Nuvens escuras se agitavam no céu, lançando sombras sobre o mundo como o cair da noite.
Julgamento do céu. Uma enorme coluna de relâmpagos atravessou as nuvens espessas e rodopiantes, como um dragão rugindo descendo dos céus, atingindo uma figura solitária no centro da ilha. Por uma fração de segundo, o mundo caiu em silêncio mortal. Uma luz branca ofuscante devorava toda a visão. Bum! Um segundo depois, um rugido ensurdecedor explodiu pela terra como se os céus estivessem se despedaçando. Uma imensa explosão irrompeu no coração da ilha. Do ponto de impacto, uma onda de choque semelhante a uma tempestade se espalhou em todas as direções. Tudo em um raio de 1 quilômetro, árvores, plantas, a própria terra, foi arrancado e arremessado para longe. A poeira subia como ondas gigantes, enquanto as chamas lambiam o ar em movimento constante. Ninguém sabia quanto tempo havia passado quando finalmente a fumaça e as cinzas foram varridas pelo vento. Uma figura alta surgiu do centro do incêndio, suas botas militares pretas pressionando o chão queimado e destruído. Um raio azul cruzou o céu antes de rapidamente se condensar em uma forma humana. Momonga, com o corpo ainda envolto em arcos de eletricidade da Goro Goro no Mi, olhou para o comodoro da marinha ileso à sua frente e suspirou impotente. Você voltou para o Mar do Norte só para acabar com a minha confiança? Darren casualmente limpou a fuligem do casaco. A terra abaixo dele era um campo em ruínas, com crateras carbonizadas e pedras quebradas. Ele sorriu. Preciso dar uma olhada de vez em quando, ver como está indo seu treinamento. Você evoluiu muito. O poder da Goro Goro no Mi é realmente assustador. Momonga, acabei de te acertar com meu golpe mais forte, o julgamento celestial, e nem te arranhou. E agora você está dizendo que é assustador? Se ele não estivesse completamente em desvantagem, Momonga teria jogado esse bastardo no chão e o espancado até deixá-lo inconsciente. Ele realmente merecia isso. Ao ver a contração na expressão de Momonga, o humor de Darren melhorou ainda mais. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Momonga, sorrindo. Quero dizer, seu progresso com a Goro Goro no Mi superou em muito minhas expectativas. Momonga exalou e disse. Bem, não posso me dar ao luxo de decepcioná-lo. Caso contrário, aquela Akuma no Mi do tipologia considerada a mais forte, seria desperdiçada em mim. Darren balançou a cabeça, ainda sorrindo. Eu sabia que você chegaria lá. Ele não estava apenas sendo gentil, ele falava sério. O desenvolvimento da Goro Goro no Mi por Momonga foi notável. Na história original, ele já era um dos vice-almirantes de elite do quartel-general da Marinha, um verdadeiro pilar dos fuzileiros navais e um símbolo da justiça global. Seu talento natural o colocava logo abaixo dos almirantes e de seus concorrentes mais próximos. Agora, com a orientação pessoal de Darren e a ética de trabalho implacável de Momonga, ele levou seu domínio da Goro Goro no Mi a um nível próximo ao de Enel no cânone original, em menos de meio ano. Era esperado e surpreendente. Claramente Momonga era altamente compatível com a Goro Goro no Mi. Se ele continuasse progredindo nesse ritmo, aprimorando sua esgrima e dominando aqui, então entrar no reino dos candidatos a almirante seria apenas uma questão de tempo. Quanto a se ele realmente conseguiria atingir a força máxima de um almirante, isso dependeria do destino. Capítulo 329. A força de um caça da classe Yonk está entre as mais poderosas destes mares. Somente aqueles que realmente alcançam esse nível podem ser considerados concorrentes da classe Ouro. É a linha que separa os verdadeiramente fortes dos demais. Algumas pessoas lutam a vida inteira e nunca conseguem ultrapassar esse limiar, enquanto outras com um talento monstruoso entram naquele grande palácio com facilidade. Momonga já tinha um potencial excepcional. Agora, com a Goro Goro no Mi presenteada por Darren, adentrar esse reino não estava fora de alcance. Ao ouvir as palavras de Darren, Momonga revirou os olhos. Fácil para ele falar. Ninguém além do próprio Momonga sabia quanto tempo e esforço ele havia investido para dominar a Goro Goro no Mi nos últimos 6 meses. O que ele não havia contado a ninguém era o seguinte. Ver Darren ficar mais forte a cada dia havia despertado nele uma profunda e indescritível sensação de urgência e ansiedade. Não era ciúmes. Era o medo de ficar para trás. E se mesmo que parecesse improvável, mas e se um dia Darren, esse homem monstruoso, encontrasse um inimigo que não pudesse derrotar, ou se envolvesse em uma crise de vida ou morte? E se naquele momento, Darren precisasse da ajuda de seu representante, mas estivesse fraco demais para fornecê-la? Momonga nem queria imaginar aquela cena. Como se sentisse seus pensamentos, Darren deu um tapinha em seu ombro e sorriu. Não se pressione tanto. Às vezes, você só precisa deixar as coisas acontecerem. Como está a frota ultimamente? Ao mencionar trabalho, Momonga imediatamente assumiu o modo profissional, sua expressão ficando séria. Nada mal graças à fundação que você construiu. A situação no Mar do Norte está bem estável. Quanto à família Don Quixote, desde que demos aquele aviso ao Doflamingo da última vez, ele tem se comportado muito melhor. No geral, a arrecadação de impostos sobre frotas está aumentando constantemente. Darren assentiu. Ele sabia tudo sobre o aviso que Momonga havia dado a Doflamingo. Essa foi parte da razão pela qual ele entregou a Goro Goro no Mi. Aquele garoto, o Dof, sempre foi assim, orgulhoso, desafiador, sem consideração por ninguém. Metade do tempo eu nem sei como lidar com ele. Se não houver opção melhor, uma boa surra é a única maneira de mantê-lo sob controle. Darren suspirou. Momonga, você realmente está desempenhando o papel de pai, com muita maestria. Depois da confusão que você causou no Novo Mundo desta vez, duvido que a família Don Quixote vá continuar agindo assim por um tempo. Tis. Você acabou com a frota do Chiqui, o Leão Dourado, assim, sem mais nem menos. Implacável. Ouvi dizer que ele é do tipo que nunca guarda rancor. Havia um toque de preocupação e cautela no tom de Momonga enquanto ele falava. Darren apenas riu com desdém. Não vou sair da sede tão cedo. O que ele poderia fazer? Se ele realmente ousar aparecer em Marineford, honestamente, eu ficaria ansioso por isso. Um brilho de fria intenção assassina brilhou em seus olhos.
Ele ergueu a mão, acariciando delicadamente o ferimento ainda dolorido em seu peito. Um sorriso desafiador repuxou o canto de seus lábios. Lembro-me muito claramente daquele golpe que ele me deu. Momonga ficou momentaneamente sem palavras, mas então deu um pequeno sorriso tranquilizador. Shiki, o leão dourado vingativo? Talvez. Mas Momonga sabia muito bem que aquele homem parado diante dele também não era exatamente um cara legal. Darren era o tipo de lunático que matava um dragão celestial só porque estava de mau humor. Já havia se passado um ano desde o chocante incidente dos dragões celestiais, mas Momonga ainda se via revivendo aquele momento, quando Darren, arriscando tudo, derrotou São Shields. Foi por pena daquele pai e filha civis? Talvez. Mas com a natureza calma e composta de Darren, era difícil acreditar que ele agiria de forma tão imprudente apenas com base em emoção. Seria por causa de seu orgulho e dever como rei do Mar do Norte, ou por aquela regra tácita que ele tinha: quando você pega o dinheiro, termina o trabalho. Talvez. Mas Momonga entendeu que coisas como dever, responsabilidade e regras nunca significaram muito para Darren. Nenhuma dessas foi a verdadeira razão pela qual ele fez sua jogada. A verdade por trás do motivo pelo qual Darren matou o arrogante dragão celestial, São Shields, estava escondida na última coisa que ele disse a ele naquele dia. O rosto daquele cara era tão repugnante que tive vontade de matá-lo. E não era algo que eu pudesse controlar, não importa o que acontecesse. Eu simplesmente não o suportava. Ele estragava meu humor, então eu queria acabar com ele, mesmo sendo um dragão celestial. Esse é o tipo de justiça que Darren segue. Justiça como ele quiser. Shiki, o leão dourado, pode estar de olho em Darren, mas Darren já não estava de olho em Shiki também? Momonga nunca tinha visto Darren perder para ninguém. A propósito, como está indo o desenvolvimento das armas laser da frota? A pergunta lembrou Darren de algo que Borsalino havia dito. Um sorriso apareceu no rosto de Momonga quando ele respondeu, muito suavemente. Vinsmoke Jude realmente faz jus à sua reputação como um dos melhores cientistas dos mares. Ele já desconstruiu com sucesso o núcleo de energia da arma laser e fez modificações. Com o progresso atual que fiz no desenvolvimento da Goro Goro no Mi, cada ciclo de carga leva 3 minutos, e uma única carga pode liberar pelo menos 50 rajadas de laser. Nos últimos 6 meses, a frota aumentou de 10 para 20 navios de guerra e continua crescendo de forma constante a uma taxa de 2 novos navios por mês. Atualmente, a frota Mar do Norte conta com 20 encouraçados principais. Cada um está equipado com pelo menos 5 canhões laser e 5 canhões pesados convencionais, além de 8 navios de abastecimento. Com base em seus planos anteriores, espera-se que até o segundo semestre do ano, a frota Mar do Norte cresça para cerca de 25 navios. Até lá, todas as armas estarão totalmente modernizadas, formando uma frota naval de combate completa e em larga escala. Darren assentiu satisfeito. Ele tinha plena confiança na capacidade de Momonga, especialmente quando se tratava de administrar assuntos militares. Sua paciência e diligência superavam até mesmo as de Darren. Embora Darren estivesse gradualmente se afastando das operações diárias da frota, ele ainda fornecia a visão estratégica, moldada por seu conhecimento e perspectiva como alguém do mundo moderno. Uma frota que superou em muito o nível tecnológico da época. Substituir cascos de madeira tradicionais por ligas de alta qualidade. Trocar a propulsão eólica natural por sistemas de energia de alta eficiência e equipar navios com armas a laser de última geração em vez dos obsoletos canhões de pólvora. Graças às modificações do Germa 66, os navios de guerra da frota Mar do Norte estavam começando a se assemelhar aos navios de guerra modernos. Cada aspecto, desde a construção e atualizações até a integração de armas, custou mais de 5 vezes o que custaria um navio comparável do quartel-general da Marinha. Se Darren não tivesse saqueado o tesouro da cidade de ouro de Skipieia, mesmo drenando todo o Mar do Norte não teria sido suficiente para financiar uma frota tão temível. E essa frota Mar do Norte, fortemente armada, se tornaria sua maior força e a força central sob seu comando pelos dias seguintes. Capítulo 330. A propósito, ouvi dizer que você teve um desentendimento com a Big Mom? Momonga de repente se lembrou de algo e perguntou com um olhar curioso. Darren deu um sorriso impotente. Mais ou menos. Matei 2 dos filhos dela bem na frente dela. Momonga, o que você quer dizer com mais ou menos? Com a personalidade insana da Big Mom, você mata 2 dos filhos dela e ela vai te caçar através dos mares, sem fazer perguntas. Espere. De repente, ele estreitou os olhos para Darren com o rosto cheio de suspeita. Você disse mais ou menos. O que isso quer dizer? Você não fez nada de estranho, fez? Como almirante do Mar do Norte, e alguém naturalmente cauteloso e firme, Momonga conhecia os cartazes de recompensas dos principais piratas do mar como a palma da sua mão. Embora Charlotte Linley, Big Mom, estivesse perto dos 40, ela ainda tinha seu charme. E considerando a reputação de Darren como um mulherengo notório, que diabos você está imaginando? O rosto de Darren se contraiu e ele respondeu irritado. Eu não fiz nada, droga. Ainda tenho uma moral danada. Ele praticamente rangeu os dentes. É mesmo? Momonga murmurou claramente não convencido. Ele olhou para Darren com ceticismo. Essa reação é um pouco exagerada, você não acha? Momonga conhecia Darren muito bem. Geralmente quando se tratava de mulheres, o cara tinha a pele mais grossa que o casco de um navio de guerra. Mas essa reação exagerada fez as coisas parecerem ainda mais suspeitas. Darren. Então o que realmente aconteceu? Momonga perguntou com um meio sorriso. Os olhos de Darren tremeram quando ele se virou, fingindo olhar casualmente para o mar distante. Aquela lunática queria que eu fosse o marido dela. Ele murmurou baixinho. O que? Os olhos de Momonga se arregalaram. Ele parecia não acreditar no que acabará de ouvir. Darren latiu. Eu disse que aquela mulher louca queria ter um filho meu. Seu desgraçado, você me ouviu da primeira vez.
Por um momento, o ambiente ficou em silêncio absoluto. Momonga de repente começou a rir, segurando a barriga, o rosto vermelho e os olhos lacrimejando. Buarralhanha. Darren ficou ali, impassível, observando Momonga se dobrar de rir, seu próprio rosto se contraindo com crescente irritação. Hahaha. Você? Por que você não foi em frente? Momonga mal conseguia pronunciar as palavras, tremendo de tanto rir. Charlotte Linlin, ela é uma das maiores belezas entre os piratas. Hahaha. E aquele estilo sedutor e maduro dela? Não era exatamente o seu tipo lá em Mar do Norte. Hahaha. Além disso, vocês dois têm corpos incrivelmente durinhos. Vocês foram literalmente feitos um para o outro. Hahaha. Com o seu charme, talvez você pudesse tê-la domado. Ela poderia ter virado uma nova página. E caramba, talvez o quartel-general tivesse te dado uma medalha. Hahaha. Momonga riu incontrolavelmente, completamente alheio a Darren ao seu lado, cujo rosto agora estava tão escuro quanto o fundo de uma panela. Você devia ter aceitado. Não é nenhum mau negócio. Hein? Clique. O riso parou de repente. Momonga olhou para baixo, confuso, apenas para ver suas duas mãos repentinamente presas em algemas pretas. Uma onda de fraqueza o atingiu como um caminhão. Suas pernas quase cederam e seu corpo inteiro ficou mole. Aquela força avassaladora desapareceu como uma maré vazante. Grilhões de pedra do mar. Momonga gritou em choque. Esse cara, Darren realmente carrega essas coisas com ele? Mas ele não é um usuário de Akuma no Mi? Então por que ele está agindo como se não fosse nada? Ele instintivamente olhou para cima, apenas para encontrar o olhar meio sorridente e meio ameaçador de Darren. Um arrepio percorreu-lhe a sola dos pés, percorrendo-lhe a espinha até o topo da cabeça. Seu couro cabeludo se arrepiou. Não está mais rindo? Darren ficou ali com o rosto sombrio, estalando o pescoço com um sorriso enquanto flexionava os dedos. Cada estalo soava como feijões explodindo. Você já está suando? Momonga forçou um sorriso tenso. Ei, Darren, não seja precipitado, eu só estava brincando. Suas pernas pareciam gelatina. Se era a supressão natural da pedra do mar sobre usuários de Akuma no Mi ou apenas o olhar aterrorizante de Darren, ele não sabia dizer. É claro que eu sei que você estava brincando, disse Darren com um sorriso que não alcançou seus olhos. Momonga deu um passo cauteloso para trás, examinando Darren com cautela. Então, você não está bravo, certo? Eu? Com raiva? Por que eu estaria com raiva? Darren sorriu calmamente. Nada que vale a pena ficar bravo. Ah, você não está bravo? Então estou aliviado, é claro. Os olhos de Momonga tremeram incontrolavelmente enquanto ele gaguejava. É então o que você está planejando fazer. Darren cerrou o punho, e com esse simples movimento, uma explosão de ar audível soou. O coração de Momonga disparou. Isso, disse Darren sério. Isso é treinamento de resistência da pedra do mar. Ele parecia completamente sincero. É um método que aprendi no país de Vano. Funciona rápido e os resultados são ótimos. A única desvantagem é que é um pouco doloroso. Então aguente firme. Momonga. No segundo seguinte. Gritos agonizantes ecoaram pela densa floresta da ilha desabitada. Novo mundo em algum lugar no mar. A bordo do navio principal dos piratas do Barba Branca, o Moby Dick. Nuvens escuras de tempestade surgiam no horizonte, atravessando o céu como tinta preta. O céu antes limpo foi engolido em um instante, e uma ventania violenta agitou o mar em ondas imponentes. Trovões se bombavam na escuridão espessa acima, cintilante com rajadas de relâmpagos vermelho escuros. Cara, o tempo muda rápido aqui. Um jovem comandante de divisão franziu a testa, olhando para o céu. Não, isso não é apenas uma mudança climática. Marco saltou do mastro, com o rosto sério e a voz fria. Algo assustador está chegando. O quê? O resto da tripulação também começou a sentir o desconforto. Perto do mastro, Kozuki Oden bebia sozinho. O zumbido momentâneo em seus olhos desapareceu. Ele se levantou abruptamente. Seu olhar se fixou no céu distante. Seu braço restante pressionou instintivamente o cabo do ame no abaquiri em sua cintura. Como mestre espadachim, ele podia sentir um aqui feroz e desenfreado, afiado e selvagem, rugindo em sua direção, de longe, como uma lâmina cortando o vento. Isso é ruim. É ele. A expressão de Marco mudou bruscamente. Ele se virou para a tripulação e gritou. Todos os membros abaixo do comandante da divisão desçam para o convés. Mas mesmo quando as palavras saíram de sua boca, ele sabia que já era tarde demais. Bum! Uma vasta onda de relâmpagos pretos e vermelhos subitamente rasgou os céus. A luz bruxuleante iluminou os rostos pálidos e atordoados dos piratas do Barba Branca. Ventos fortes fustigavam o mar, e ondas monstruosas rugiam e ganhavam vida. Uma pressão avassaladora caiu como um maremoto, destruindo as nuvens em seu rastro. Os tripulantes mais jovens foram subjugados pela onda de choque, caindo como moscas. Alguns dos mais fracos desmaiaram na hora. O mundo diante deles agora era um inferno. Aquele desgraçado problemático chegou. Barba Branca, que estava descansando com os olhos fechados no assento do capitão, abriu-os lentamente. Com um suspiro cansado, ele estendeu a mão e agarrou a enorme Naginata Murakumojiri ao seu lado. Sua figura imponente se ergueu, com os cabelos dourados balançando descontroladamente ao vento da tempestade. Girrarralhalha! Uma risada selvagem ecoou do céu distante. Então, das nuvens de tempestade agitadas acima, uma silhueta brutal surgiu, envolta em uma tempestade de raios pretos e vermelhos, com duas lâminas na mão, avançando em direção ao Moby Dick como um meteoro caindo. Sua longa juba dourada chicoteava como um leão furioso em fuga. Shiki, o leão dourado. Nelgate, quanto tempo não nos vemos? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.